Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos em Cristo. Bom dia a todos que nos assistem por este vídeo. Hoje eu gostaria de falar num assunto com vocês, irmãos, num assunto que é o assunto central de toda a Escritura, é o assunto da obra eterna de Deus para conosco, é o assunto que deve haver um empenho maior nas nossas vidas para poder servir ao Senhor, executá-lo. É a tarefa da igreja, é o centro de todas as coisas. Eu gostaria de falar da fé salvífica de Cristo Jesus. Essa fé que um dia foi dada aos santos, essa fé que Paulo diz, eu criei e por isso falei. É algo que realmente transporta-nos para uma nova vida. Essa fé maravilhosa, essa fé que é chamada a ser lutada, batalhada por ela, essa fé que leva-nos realmente a enfrentar várias batalhas, como nós vamos passar por isso aqui nesse vídeo. Eu quero declarar para você, em nome de Jesus Cristo, que estamos fazendo porque Deus tem me incomodado demais com respeito a isso, e já faz muito tempo que a gente vem batalhando dentro do nosso ministério, apenas dentro do nosso ministério, porque não houve ainda, não havia visto ainda no meu coração essa certeza e convicção. Depois de tanto tempo que, não convicção sobre essa fé, mas do momento de batalha, senão às vezes pode haver uma interpretação que possa ser jogada ao vento. Então não é que isso não tinha me conquistado, pelo contrário, aquilo que me conquistou foi exatamente essa fé. Foi aquilo que de mais importante em toda a minha vida e que eu vi lutando em todo esse tempo, desde quando me converti. Eu venho lutando exatamente para que ela possa ser o alicerce, a base forte da minha vida, e não for apenas, de maneira nenhuma, algo como está sendo anunciado. Eu quero deixar claro para os irmãos que a coisa mais importante para a nossa vida, por isso eu disse aqui em outro vídeo, não é você deixar um ministério, não é você sair do ministério por causa de um problema A, B, C, D, porque isso tudo você vai enfrentar na sua vida e deve enfrentar, você deve erguer a cabeça, você deve melhorar a sua conduta, você deve ser capaz de suportar e de enfrentar as batalhas. Mas uma das coisas que não dá é quando você é impedido de levar aquilo que é verdadeiro, é quando você está num lugar, num aprisionado dentro de um ministério, dentro de qualquer coisa que vos impeça de anunciar a fé salvífica de Cristo Jesus, a fé que realmente foi dada aos santos. Judas, na sua carta, ele disse para que ele ansiava, versículo 3, que ele ansiava vos pregar sobre a salvação comum, mas ele diz que foi movido para que ele pudesse chamar-nos a batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Irmãos, é tão tremendo quando você começa a entender as Escrituras e você começa a ver que a nossa participação ela é tão linda, é tão maravilhosa, o chamado de Deus. E também, como Paulo disse, às vezes a gente fica perplexo, de ver tantas coisas, irmãos, acontecendo no nosso meio. Pastores que as suas visualizações na mídia ela é grandíssimas e muitas vezes não leva a igreja a nada, a não ser a se distrair e não conseguir voltar para a luz das Escrituras. Distrai-se tanto, mas tanto que não consegue ver lá no fundo aquilo que realmente a Escritura trouxe de grandeza, de tão lindo, de tão maravilhoso que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Olha, a palavra de Deus diz para nós, aqui em Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Que tremendo, né? A fé é o firme fundamento, é aquilo que faz realmente sustento a todas as coisas, a tudo que leva peso em cima. Eu estava vendo, eu trabalho nessa área, eu tenho conhecimento nessa área, trabalhei por muito tempo sobre essa questão de obra civil, então eu sei o que realmente é a base ou esse alicerce, ele representa, numa construção, então eu sei que realmente é a coisa mais preciosa que tem do Evangelho, é essa fé. Mas essa fé ela tem um sentido, ela não tem
ela não pode ter vários sentidos, ela tem um único sentido. É ela que sustenta. É ela que sustenta todo o peso. Imagina nós saindo, né, para a nossa batalha e nós não temos esse algo de apoio na nossa vida. O que seria esse algo de apoio? É que aquele que disse, aquele que prometeu, ele é fiel. E assim é a palavra de Deus. Deus, falando nas escrituras em Hebreus, ele fala também sobre essa fé de Abraão. Ele disse, ele não tendo, né, alguém superior a ele para que ele pudesse prometer, ele jurou por si mesmo. Por quê? Porque Deus, ele é fiel. Ele não pode mentir. Aquilo que ele disse, ele fará. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O que Deus quer para mim? O que Deus quer para você? A nossa salvação. E essa salvação, ela começa para nós como um dos maiores presentes que João, na sua epístola, capítulo 3, ele diz que amor de Deus é tão grande. Que amor é esse? Nós já podemos aceitar ser chamado como filhos de Deus. Olha que tremendo, somos filhos de Deus. E ele disse ainda que Deus não se envergonha disso, Jesus não se envergonha disso, de nos chamar irmãos. Irmãos, que valor você tem dado nisso? Que você tem valorizado com este amor que Deus tem dado para nós? O que você tem feito? Olha, pare, irmãos, de escutar coisas que te distraem você. É tão triste a gente ver as pessoas se distraindo com coisas tão pequenas. E eu gostaria de esclarecer você nesse dia, se Deus me guiar para isso, até o teu coração, até a tua mente, para que você possa compreender algo tão importante. Irmão, não confunda a fé alicerce, a fé base de sustentamento com aquilo que está sendo anunciado em nossa volta. Aquilo que está sendo anunciado em nossa volta, que a gente ouve as pessoas dizerem na nossa vida. Quantas coisas, irmãos, as pessoas estão dizendo, falsificando, falando de uma fé, de problemas, falando de fé, como se a fé fosse uma base para você conquistar coisas. Deixa eu dizer para você, essa fé, ela é uma fé realmente que não tem nada a ver com esse alicerce. Essa fé de você alcançar, que pela fé eu vou fazer isso, pela fé eu já alcancei, pela fé eu já fiz isso, pela fé eu já fiz aquilo, pela fé eu já alcancei, pela fé eu já me formei, pela fé eu já fiz isso, pela fé eu já ganhei aquilo, pela fé o meu filho já é salvo, pela fé minha filha, pela fé. Isso não é verdade. Deixa eu dizer para você, isso é uma fé falsa, mentirosa, enganosa e que não tem nada a ver com essa fé de Hebreus 11, que ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Porque o que o homem espera? Irmão, se Deus nos deu a graça de compreender algo tão firme, tão importante como é essa fé ela foi anunciada no passado, ela foi anunciada no Éden, mas ela existe antes da eternidade. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O propósito de Deus para nossas vidas é nos reintegrar a Ele novamente, porque o pecado nos afastaria dele. E Deus veio nos reintegrar. E Deus não quer apenas um nível ou um povo. Deus quer salvar o mundo, como eu disse num vídeo passado. O amor de Deus, de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira. Isso significa que Deus não amou um povo, não foi um povo de Israel. Aquele povo de Israel ele foi escolhido. Ele foi escolhido para que Deus pudesse cumprir as escrituras por meio daquele povo. É um privilégio tremendo de Israel, né? Uma nação tremenda, maravilhosa. Mas nós também somos tão maravilhosos como eles. Por quê? Porque Deus, a promessa que eles trariam, que deles sairiam para o mundo o conhecimento do Evangelho. E nós temos essa dívida com eles. Porque deles, irmãos, quando sai para eles, ou deles saíram deles, porque Deus fez com que todas as coisas fossem assim. Que neles se manifestasse, Jesus se manifestasse, materializasse ali, que Jesus ali, foi ali que Jesus nasceu, foi ali que Jesus percorreu.
mas isso não quer dizer que lá é o lugar de eu ir para visitar, para alcançar mais fé. Oh, meu Pai, como tem mentes pequenas, quantas pessoas viajam para Israel para alcançar ou para poder desfrutar de uma coisa que, se você receber o evangelho da fé verdadeiramente, como a Bíblia diz, se você alcançar esta fé, você pode ter esse Deus que pousou, habitou Israel, que caminhou naquelas estradas, naqueles lugares. É o mesmo Deus que habita em nós, que nos dá essa graça tão tremenda de poder, onde estivermos reunidos, Ele está presente conosco. O que você prefere? Buscar um lugar onde Ele pisou, ou estar reunido com a certeza de que Ele está com você? Irmãos, temos que acreditar que essa fé que nos faz firme, ela nos faz firme por um propósito, naquilo que Ele prometeu. O que Deus prometeu para o homem? Cura, milagres, maravilhas, tudo isso eu posso alcançar. Mas isso aí não pode mudar a minha história. A fé que muda a minha história, a fé que muda a sua história, é a fé naquilo que Ele prometeu, que Ele nos deu e que Jesus veio trazer para nós. Que é a vontade de Deus, como Jesus disse, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade do meu Pai é essa, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. E qual outra palavra? Logo abaixo no versículo, ele diz assim: e a vontade do Pai é que eu ressuscite essa vida no último dia, que aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Como disse João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você às vezes é motivado a ir aos templos para buscar uma cura de câncer, uma cura de AIDS, uma cura de um problema, e você arrasta a multidão, e você vai atrás, e você batalha por aquilo. Mas alguém já te falou para você que se você morrer, que você vai morrer um dia de novo? Mesmo sendo curado de câncer, que você vai morrer? Seja, se você tem 20 hoje, foi curado de câncer, quando você chegar talvez aos 30, você pode morrer de acidente, você pode morrer de uma doença de velhice, mas você vai morrer. E aí, o que você tem crido que possa te garantir que Ele te ressuscitará no último dia? Essa fé que Deus cura você do câncer? Que Deus vai curar você? Será que é isso? Não. A promessa de Deus para a vida de todo aquele que nele crê está em algo que está por vir. A vida que realmente faz todo sentido na nossa vida não está aqui nessa terra, está com Ele. E Ele trará, Ele é o galardoador dessa fé. É importante que todo aquele que nele crê, creia que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. Então, quando você lê Hebreus 11, você vai encontrar ali pessoas. A gente ouve coisas absurdas, pastores, como eu disse aqui, pastores conhecidos, nominados, né, de denominações gigantes, pregando sobre essa questão, falando que pessoas estavam presos em arenas, enterrados com o pescoço, até o pescoço, e os leões vindo para comer. Essas pessoas tinham a fé de calar e fechar a boca de leões. O irmão, me ajuda. Irmãos, peraí, ué. E aqueles que foram mortos não tinham fé para fechar a boca de leão? Será que a tua ignorância está tão grande e não conhece a história da igreja que muitos cristãos foram comidos por leões? Será que você está enxergando coisas? Será que você está enxergando a mesma palavra que está aqui? Que você está querendo comparar essa fé, que essa fé que fecha a boca de leões e que vai lá e os leões, vou determinar, diz que eles com o pescoço enterrado até o pescoço, determinava, leão, você está repreendido, e o leão não o comia? Você está falando dessa fé, ensinando milhares de pessoas que isso é a fé que a Escritura nos ensina? Não é essa fé que a Escritura nos ensina. A fé que a Escritura nos ensina é que aqueles povos não negaram essa fé, mesmo sendo levado à arena de leões, para ser comido, para que eles pudessem negar a fé. Mas aquelas pessoas foram encorajadas pelo Espírito de fortaleza que os fortaleceu na sua fé. Agora, quanto ao respeito, não ser comido ou ser comido, não está nessa definição sua. Está na definição de que Deus é aquele que está no controle.
este ou aquele não será comido. Portanto, se você vê, Pedro e Tiago foram presos. Um foi morto e o outro salvo. Essa determinação não pertence à fé, pertence à vontade de Deus que você permaneça vivo ou que você parta para a glória dele. Então não misture essa fé, pastor. Por favor, não misture essas coisas. Senão, aqueles que morreram e perderam vida, perdem seu sentido. Perde o sentido para aquelas vidas. É como se aqueles não tivessem fé. Pelo contrário, todos tiveram fé. Você talvez não esqueceu de ler o resto de Hebreus 11. Que pessoas foram cerradas ao meio por causa dessa fé. Por quê? Porque eles abriram mão da vida, mas não abriram mão da fé que cria. Mesmo aquele que esteja morto, Jesus o tornará a trazer. O ressuscitará. Olha, lê as escrituras, pastor. A promessa, essa fé, é o alicerce de que Deus trará vida a todos aqueles que nele creem. A todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então você que está enfermo, você que está numa vida talvez difícil, talvez vocês não pensam, não tem mais labor, mais sabor nessa vida. Deixa eu dizer para você, aceita Jesus Cristo. E torne um sabor na sua vida, coloca um sabor aí na sua vida, batalhar por essa fé junto conosco, lutar, porque a promessa de Deus é vida eterna, meu amigo, não é uma vida temporária, não. Aqui nós podemos ter benefícios, sim, Deus guarda, Deus abençoa. Imagina só, se eu não posso alcançar uma bênção e uma dádiva de Deus, é claro que sim, eu sou filho, e Ele me ensinou a orar por isso, Ele me ensinou a pedir por isso, é claro que eu vou pedir, é claro que eu vou buscar, mas deixa eu saber, deixa eu mostrar para você que Deus cura sim, mas é o benefício que Deus veio trazer para a humanidade? Não, o que Deus veio trazer para a humanidade é uma fé sólida, que mesmo que tire a sua vida, você não abre mão dela. Qual que é? A vida eterna de um corpo glorificado, que nós crescemos aqui de glória em glória para Ele. Que a nossa fé é uma fé que nos mantém para Deus vivo, aleluia, vivo, mesmo que as pessoas tentam nos tirar a vida, nós vamos estar sempre vivos, porque para isso Cristo morreu, para nos tornar a trazer com Ele. E em nome de Jesus, eu quero dizer para você que a fé que você ouve é que faz com que você se torne a pessoa que você deve ser. Se você consegue ter essa fé, se você está sobre essa fé, você vai construir sobre essa fé as coisas mais tremendas que a Bíblia diz. Você em Pedro, né, 1 Pedro, segunda carta de Pedro, né, capítulo 1, fala sobre essa fé. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Eu gostaria até de ler sobre isso, porque é uma construção que nós fazemos sobre essa nossa fé. Por isso que essas pessoas conseguem ter essa fé que as Escrituras dizem e conseguem ter uma vida maravilhosa. Por quê? Olha só, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo, e vós também, pondo nisto toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor à caridade. Porque se em vós houver aumentardes estas coisas, aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem sereis estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo, e havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Que vocação e eleição? São essas? A vocação de filiação. Que maravilha! Hoje nós somos filhos de Deus. Aleluia. Agora o que nós devemos ser? Semelhante. Então, sobre essa fé, esse alicerce, eu começo a crescer nela. Aleluia, em virtude, conhecimento, graça. Que tremendo, irmãos. E a gente vai começar a crescer nesse amor um para com os outros, cuidar um dos outros porque somos irmãos.
Vamos viver uma vida abençoada, unida em Cristo, trabalhando por isso. Não importa as aflições, não importa as dores, como Paulo fala sobre aquela canção de Romanos 8. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, que tremendo, né? Nada pode me separar deste amor, nada. Nem a morte, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nada dessas coisas, porque esse amor adentrou dentro de mim, mudou a minha história. Hoje que eu trago aqui a minha alegria junto com o apóstolo João, né? Que coisa tremenda, que maravilha. Hoje eu sou um filho de Deus, né? E Deus me deu essa graça. Eu sei, irmãos, que a minha batalha aqui é essa. Não motivar você para vir aos templos, para receber uma dádiva, embora Deus pode dar. Deus é tremendo e maravilhoso. Mas eu quero dizer para você, o que Deus te entregou para você foi um presente que ninguém pode prometer algo maior. Ele te prometeu você reconciliação com Ele. Ele te prometeu para você essa filiação. Você se torna filho. Este poder que Ele te dá é exatamente essa garantia, o Espírito em você, o Espírito Santo que habita em nós, que testifica conosco que somos filhos de Deus, que não deixa você sem essa testificação. Que maravilha. E isso te dá força para você vencer. Por isso que quando você olha para lá, você sabe que um dia você estará com Ele para sempre. E que mesmo que você morrer aqui, como Estevão apedrejado, ele via a glória. Você sempre vê, não importa o que você está passando, mas o que não deve mudar na tua vida é esse caráter santo. Porque se você não tiver esse caráter santo, você certamente é cego. Se você não criar sobre a base da tua fé, a gente vê as pessoas dizer assim, eu tenho fé, eu vou alcançar, eu vou receber, eu vou fazer, porque Deus disse, vai crescer, cara. Vai conhecer as Escrituras, aquilo que nos é dado gratuitamente para nós. Vai buscar essa graça, vai acrescentar sobre, embora estão acrescentando sobre uma fé do que eles receberam. Então será isso mesmo. Mas se você receber a fé salvífica, aquela fé que te salva, que purifica, que transforma a tua vida, e que prometeu, que aquele que prometeu é fiel e justo, que você vai viver aqui, não importa, seja 40 ou cento e tantos anos, não importa quantos anos você vai viver. Mas o que você espera é sempre a mesma coisa. Aqui nesse mundo, o que você espera? Aflição. Seja qualquer coisa, se não for na sua vida, vai ser na vida de alguém, de um amigo, de um familiar, de uma pessoa. Mas na eternidade você sabe que essas coisas nunca mais, lá no reino dele, nunca mais essas coisas sucederá. E é isso que você quer, é isso que você deve buscar, é essas coisas que nós cremos. Outra, nós vamos passar a eternidade com o Pai, totalmente junto dele. Então, em nome de Jesus, eu poderia falar mais explicado detalhar sobre essa questão da fé. Mas eu procurei colocar simples, em pregações simples, para que você, pessoa simples, humilde, possa compreender que talvez você está aí numa vida que não dá mais, seus filhos te abandonaram, as pessoas te abandonaram. Talvez quantas pessoas, irmãos, eu visito a vila e vejo tantas mães ali, pais ali abandonados. Será que essas pessoas lá, eles querem cura? Eles querem receber a cura porque estão atrofiados? Não. Se nós, pregadores, pessoas, tivéssemos levado para eles aquilo que nós deveríamos ter recebido, se nós estivéssemos ali, esses filhos não teriam abandonado seus pais. Lá tem crente, irmãos. Lá tem crente, tem pessoas que creem em Deus. Ali são abandonados por irmãos em Cristo, são abandonados pela igreja, que você nunca poderia ter feito isso. Foram abandonados por filhos crentes. Cadê a base do Evangelho? Cadê o amor que você deveria estar acrescentado sobre essa fé que te salva? Por causa disso, muitas pessoas abandonam, porque ele não tem tempo, é o cuidado da vida. Nunca nasceu e você não pode nascer esta vida. Esses frutos não vai ter na tua vida, porque você cuida tantas coisas deste mundo que esquece verdadeiramente de que você deveria preocupar. O que você deveria criar sobre a sua vida? Você deveria estar preocupado hoje em acrescentar sobre a sua fé exatamente aquilo que Pedro disse, né? Buscar as virtudes, conhecimento, a piedade. Será que alguém piedoso faria isso com alguém? Não. Se você faz porque você não é. E aí o que acontece? Você não tem nada sobre isso, você ainda é cego, você não enxergou nada. Aquilo que você conhece não é nada, porque não transformou a tua vida. Você não ama mais.
Olha, eu gostaria de ler mais um trecho da palavra de Deus. Eu sei, não queria deixar esse vídeo longo para que você não parasse de vê-lo, você continuasse vendo ele. Mas olha em Colossenses, olha como que nós devemos ser. Não é só Colossenses, eu gostaria de ler, e mais se eu pudesse ter, sabe, eu tenho tempo para fazer, eu poderia fazer um vídeo grande e ter esse tempo, mas eu creio que o Espírito Santo, ele vai dar graça de você entender. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 4, diz assim: olha, portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já dantes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Qual é a palavra da verdade do Evangelho? É a promessa, irmão, do céu para você. É a promessa que Deus deu, essa esperança de que um dia você vai morar no céu com Deus para sempre. Essa eternidade que está para vir para nós. Aqui é temporão. Aqui você tem que trabalhar esse caráter na tua vida. Você é um filho de Deus, se tornou um filho de Deus. Se você não tornou, você precisa se tornar. Como eu faço isso, pastor? Aceite Jesus na tua vida. É Ele que veio trazer essa vida eterna para você. Se você receber esse Cristo, você recebe perdão. Como eu aceito Jesus na minha vida, pastor? Crendo, como Paulo diz, criei, por isso falei. Nós éramos inimigos de Deus, pecadores e falhos, mas na cruz do Calvário, Jesus foi resolver esse problema que não dava para nós. Por isso ele foi morto antes da fundação do mundo. Deus deu essa graça dele ser morto. E tudo isso antes de haver qualquer coisa no mundo, Deus já planejou, porque Deus já sabia. Deus não foi pego de surpresa do pecado, Deus não foi pego de surpresa por coisa alguma. Mas Deus, lá na eternidade, já propôs salvar-nos, nos trazer para Ele. Isso é amor, irmãos. Mesmo Ele sabendo que nós era pecador, que nós íamos pecar, que nós íamos fazer tantas coisas erradas, Ele propôs amar-nos a si mesmo e criar-nos e deixar nós vir, criar, fazer o que nós fizemos. Mas Ele propôs sofrer. Olha que amor, sofreu, morreu na cruz do Calvário. Não negue isso. Não negue isso, você tem que estar com Ele. Desejar esse amor. Desejar estar com Ele na eternidade. É isso que os apóstolos entenderam. Poxa, esse Deus maravilhoso é tudo que eu quero para mim. Eu quero estar com Ele onde Ele está. E Ele propôs estar com você onde você está hoje aqui. E agora, eu quero dizer em nome de Jesus, não importa o tamanho do pecado, não importa se você está numa prisão, não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, mas vai a esse amor. Receba este amor, este perdão para a sua vida. Vai até Ele. O véu já foi rasgado. Se você, por Cristo Jesus, com a consciência limpa, você entra. O que é ter uma consciência limpa, meu Pai? É pedir perdão. Reconhecer o teu pecado, o que você fez de grave, de errado. E entrar na presença dEle, nessa misericórdia que Ele tem, que é grande. Ele te perdoa. E Ele te dá essa vida eterna para você. E aí, meu irmão, não importa como aquele ladrão da cruz, não importa, nós merecemos esse castigo, nós merecemos, mas este homem não. E aquele homem entendeu o que é o Evangelho, lá na cruz do Calvário, pronto para partir. Ele entendeu, sabe como? Como quando ele viu as mãos pregadas na cruz de alguém justo, por ele pecador, a sua misericórdia transbordou e ele viu. E ele recebeu o Cristo. Ele saiu da cruz. Ele voltou para a vida comum, não. Ele foi direto para a glória, para o paraíso com Cristo. Irmão, ele foi para o paraíso. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entenda isso. Talvez você já não dá mais tempo, você está atrofiado numa cama e não vai deixar, porque alguém pode dizer, não, mas ele estrofiou a mão de alguém lá na sinagoga. Ô irmão, pelo amor de Deus. Olha o sentido daquelas coisas, aquilo era necessário, todo milagre, Mateus diz, todo milagre era para que a identificação de Cristo não fosse confundida, todas aquelas coisas foram feitas para que Cristo fosse revelado e eles pudessem ver que aquele era o Cristo enviado pelas Escrituras, que cura, que leva sobre si as enfermidades, que leva para as pessoas. Hoje, cria dentro de você essa nova vida, cria, que cresça o amor uns para com os outros, que você ame o teu irmão. As pessoas estão perdendo filho para as drogas, para as bebidas, estão perdendo para a prostituição, estão perdendo. Por quê? Porque não consegue ser um cristão capaz de amar. Ele ama, ele acha que dar ao filho um estudo é dar tudo. Dá ao filho uma fé inabalável. Você tendo uma fé inabalável, que realmente te leva para a vida eterna, não importa as circunstâncias, você não descerá do cristianismo, você não descerá, você não vai mais entristecer o Espírito Santo, você agora é um filho de Deus, em nome de Deus. Não importa, as pessoas tentando mudar, sabe, as suas vidas, só que os pastores, irmãos, eles estão
desarmado, porque se ele falar alguma coisa no púlpito, ele vai perder muitas vidas. E por causa disso, eles não falam. Eles não falam porque tem medo que as pessoas saiam e parem. Mas, irmãos, se todos falassem, os cristãos não tinham para onde ir senão para a cruz. Senão para a cruz. Então leva as pessoas, pastor. Não dá tempo de você mudar essa cabecinha, pastor. Muda a sua visão. Mude, irmão. Mude. Em nome de Jesus, mude. Eu te peço no nome de Jesus. Eu agradeço a você que realmente estará conosco. Conosco que eu digo, batalhando pela fé. A fé que um dia foi nos dada é que Cristo veio ao mundo para morrer, tomar a nossa morte e nos dar a vida eterna. E ele prometeu que no dia da sua volta, isso vai concluir. Ele vai dar essa vida eterna a todo que crê. E através disso, ele também, todo aquele que nele crê, se tornou um filho de Deus. Eu hoje sei que o que mais importa para mim é eu viver na qualidade de filho de Deus, e para isso ele me deu essa circunstância, como disse Pedro, ele me deu essa vida para que eu possa buscá-la. Essas virtudes, a piedade, essa vida que antes eu não podia, eu posso tê-la em Cristo. Essa qualidade de vida eu posso ter. Agora, com respeito às outras coisas, eu te garanto para você, não é ela que faz o meu caráter. Não é eu ter riquezas ou pobreza. Não é eu ser pobre e nem ser rico. O que faz esse caráter na minha vida é exatamente eu buscar essa vida que Deus me deu. Eu poder ser esse homem, essa pessoa, você poder ser essa pessoa que realmente foi transformada, cujo agora o seu caráter e a sua vida é buscar acrescentar sobre a sua fé as qualidades pela qual Pedro diz, que nós lemos aqui em 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3. Essa vida que está disponível, essa vida que Deus quer que nós vivamos. E se você tiver essa vida, não vai te faltar a revelação de Cristo no seu coração. Você vai compreender o que Cristo é e o que Ele fez por você. Deus te abençoe. Eu peço que isso te ajude. Nós vamos falar, talvez num vídeo, mas teologicamente citando vários textos, porque essa fé te capacita para você sofrer, essa fé te capacita você para passar por situações, porque você sabe que o que prometeu algo lá na frente é fiel. Por isso Estevão morreu, por isso que Tiago morreu, por isso que essas pessoas se ofereceram à morte, porque sabiam que o que mais importava para eles era a vida que Deus prometeu. Então jamais eles renegaram a única coisa que salva eles, que é a fé em Cristo Jesus. Que às vezes os ventos de doutrinas vêm te tirar desta fé, ou diluí-la, ou mostrar um outro tipo de fé, onde vários cristãos dizem que têm fé, mas não tem força nem para passar pelas batalhas, porque ele deixa ser transformado, maniável. Ele se torna uma pessoa que não preocupa com o seu caráter, não preocupa com a sua vida. Ele não preocupa por quê? Porque o que ele recebeu, entendeu? O que ele recebeu foi uma fé que ele tem que ser alguma coisa de especial e ter alguma coisa. Eu digo, o que você recebeu da parte de Deus, que a Escritura diz, é para que você tenha um caráter de filho de Deus. Glória a Deus por quem busca e valoriza essas coisas. Não importa, irmão. Se você estiver na condição de ser abençoado materialmente falando, a responsabilidade talvez para você ainda se torne maior, porque você tem que cuidar ainda de não deixar que essas coisas te corrompam, te enganem, te seduzam mais do que aquilo que Deus te deu. Então, eu sei que quem é um cristão e tem condições financeiras, seja ele o que for que ele pode ser, com qualidade e poder, como diz em Provérbios, para ser, em nome de Jesus, se Deus te fez isso, que você busque essas qualidades de vida e sejam bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus Cristo, é tudo que eu peço. E que você, irmão, não lute para ser alguma coisa nesta vida, lute para ser um filho de Deus nesta vida, porque aquele que prometeu, ele te dará de volta. Mesmo que você perca a vida por causa dessa fé, perca emprego, perca qualquer coisa por causa desta fé, vale a pena, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir todas as coisas que ele disse. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, você e a sua vida, que esse vídeo possa te fortalecer e te ajudar em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, eu oro junto com esta pessoa que está ouvindo
essa mensagem através desse vídeo, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça a sua vida. Em nome de Jesus, que ele possa receber essa graça, essa força, esse poder tão maravilhoso que vem do Senhor. E ele consiga ser uma vida abençoada. Essa pessoa, Senhor, que está nos ouvindo agora, não importa onde ele está, Pai, se ele receber, ele receberá vida, e essa vida dentro dele fortalecerá, o capacitará, aonde ele estiver, seja no leito de enfermidade sem retorno, mas ele compreenderá, Senhor, que o corpo que o Senhor prometeu a ele, a vida que o Senhor prometeu a ele em Cristo Jesus, aleluia, é muito maior, e esse corpo enfermo não subirá com ele, esse corpo enfermo, aleluia, não mais estará com ele na glória. Por quê? Porque o Senhor transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu. Glorioso, louvado seja o teu nome, como João disse, Senhor, aleluia, eu não sei e não sei como ele é, mas assim uma coisa sei, que como ele é também serei eu. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é fé, irmãos, isso é fé. Aquele que prometeu é fiel e justo. Então não preocupe, não deixe que ninguém te humilhe. Se você é negro, se você tem problemas físicos, se você talvez possa ser caluniado, gozado, zombado por sua aparência, por sua cor, em nome de Jesus eu quero dizer para você, você é lindo para Deus, linda para Deus, você é perfeito para Deus, perfeita para Deus. Se essa enfermidade, alguém diz para você, olha, você vai morrer daqui tanto tempo, diga, aleluia, ainda que eu esteja morto, ele me trará vida, porque aquele que prometeu que me ressuscitará, ele vai fazer isso, em nome de Jesus. Se Deus te der graça de você receber a tua cura, receba a tua cura, mas não negue a sua fé. Se Deus te deu graça para sair das condições adversas, se você está preso, Deus te deu condição de você sair dessa prisão, sai, irmão, em nome de Jesus. Mas se Ele não deu, e você não sai, seja como aquele ladrão na cruz. Eu mereço estar aqui, eu pequei, eu errei, aleluia, reconheço os seus pecados, suas falhas, e Ele, aleluia, estará com você aí neste lugar, e passará todos os dias até que você o parta, para que Ele te ressuscite naquele último dia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa vida. Tenha misericórdia e fortaleça cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe você. Que Deus te dê o amor, essa paz que você precisa, que só Jesus pode dar. Aleluias. Amém.